Senhor. Amém. Nosso amado Deus, nosso Pai que está no céu. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, nós te louvamos nesta noite, Pai, por mais uma vez estar na tua presença e de mais uma vez poder agradecer a ti por tudo aquilo que o Senhor já tem feito em nossas vidas. Senhor, muito obrigado mais uma vez por estarmos na tua casa, que podemos ouvir, Pai, os louvores, que podemos ouvir a tua palavra. Senhor, continue abençoando a tua igreja em Jabaquara. Abençoe as pessoas que estão nos honrando nesta noite com a sua presença. Abençoe a tua igreja, Jesus, e usa o teu servo como uma ferramenta superior para ministrar a tua palavra nesta noite. Tudo isso é o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Os irmãos, paz do Senhor. Amém. Convido os irmãos para lermos o texto bíblico em Ezequiel, capítulo 46, Maravilha, meu Deus. no versículo 9. Graças a Deus. Ezequiel 46, versículo 9. Amém? Amém. Mas quando vier o povo da terra perante a face do Senhor nas solenidades, aqueles que entrar pelo caminho da porta do norte para adorar, sairá pelo caminho da porta do sul. E aquele que entrar pelo caminho da porta do sul, sairá pelo caminho da porta do norte. Não tornará pelo caminho da porta por onde entrou, mas sairá pela que está em frente dele. Amém? Amém. Então, peço que os irmãos tomem seus assentos. Graças a Deus. Maravilha. Ezequiel é um profeta levantado por Deus na época do exílio babilônico. É no exílio lá na Babilônia, na mais aviltante, na mais aterradora das tribulações que a nação de Israel já vivenciou, Meu Deus. que Deus levanta Ezequiel para profetizar para o povo de Deus. Quando tudo parecia perdido, quando tudo parecia não ter mais jeito, quando as coisas pareciam não ter mais restauração, então Deus levanta o profeta Ezequiel para ministrar ao povo e trazer uma palavra. Graças a Deus. E Ezequiel é um dos profetas mais extensos, detalhados, é um dos profetas que possui um grau de simbolismo e de profundidade espiritual quase inatingível pelos outros profetas do Antigo Testamento. Para ler o livro do profeta Ezequiel é necessário ter paciência, é necessário ter cuidado com as palavras, é necessário voltar várias vezes ao texto, ir e vir várias vezes, para a gente, e ao mesmo tempo, estando orando em espírito e pedindo a Deus, porque tem muitas coisas, aquelas passagens das rodas que se movem para todas as direções, umas descrições, tem até pessoas que dizem que ele está fazendo descrições de disco voador, aquela coisa toda, de tão assim, um tanto fora da realidade, as descrições é difícil você entender o que ele está querendo dizer e o que de fato é. E eu estou dizendo isso porque Deus levantou esse profeta para ser um visionário. E Deus deu visão para o profeta Ezequiel,
visão que se projetou do tempo dele para um tempo muito além do tempo que ele vivia. Deus deu uma visão de um Israel restaurado para Ezequiel, uma visão de um tempo de restauração para a vida de Ezequiel, porque Israel estava cativo debaixo do jugo da supremacia gentílica, debaixo do jugo duro e cruel da Babilônia, fora da sua pátria. Sua terra tinha sido destruída, o seu templo, o sacerdócio, os seus valores, toda a estrutura judaica foi solapada, destruída por Nabucodonosor. Eles estavam vivendo um momento de humilhação e opróbrio, e agora o profeta vai levantar para trazer uma mensagem de esperança ao povo, uma mensagem de esperança à nação judaica. E nessa mensagem de esperança à nação judaica, ele vai ter uma visão de um tempo de restauração, uma visão de um tempo que ainda está para acontecer, uma visão de um tempo de bênção, uma visão de um tempo em que as coisas voltarão ao seu devido lugar, porque na atual conjuntura em que ele está escrevendo, o tempo está no pó e cinza, só escombros, não tem nada. E agora Deus está dando uma visão para ele. E uma das coisas que Deus dá uma visão, a partir do capítulo 40, Deus vai começar a dar uma visão do templo restaurado, uma visão de um futuro que está por vir, de uma restauração de Israel. E nessa restauração da glória de Israel, a restauração do templo, a restauração da adoração, a restauração da intimidade do povo com Deus, a restauração do relacionamento do povo com Deus. E ele tem uma visão do templo futuro, uma visão do templo que vai ser ainda instaurado, a visão do templo, porque até hoje o templo foi reedificado depois, com o retorno do cativeiro, foi destruído, mas não foi o templo que foi destruído, não é o templo que ele está vendo aqui. E no templo que ele está vendo, Deus estabeleceu um princípio espiritual para o povo que vai adorar a Deus no templo. Ele está falando que nesse tempo de restauração vai acontecer o seguinte: quando o povo vier adorar, quando o povo vier engrandecer a Deus, quando o povo vier celebrar o Senhor, quando o povo vier cultuar o Senhor, quando a nação vier se colocar na presença de Deus no templo, a Bíblia diz assim: quando o povo da terra, quando o povo da terra, perante a face do Senhor, nas solenidades, aquele que entrar pelo caminho da porta do norte, para adorar, olha só, sairá pelo caminho da porta do sul, e aquele que entrar pelo caminho da porta do sul, sairá pelo caminho da porta do norte. Então é isso que ele viu. Aqueles, no tempo de restauração que Deus está revelando para ele, no tempo de restauração que Deus está mostrando para ele, aquele que vier para adorar, irmãos, porque na verdade nós não viemos aqui para fazer outra coisa, nós não viemos aqui para fazer outro negócio, nós não viemos aqui para mascar chiclete, nós não viemos aqui para mexer com o Facebook, nós não viemos aqui para vender natura, nós não viemos aqui para vender bicicleta, para trocar cabrito, nós não viemos aqui para fazer nada disso, nós não viemos aqui para bater papo. Isso aqui não é em primeira instância um encontro social, isso aqui não é um encontro social, isso aqui nós não estamos aqui um encontro social em primeira instância, apesar de ser em segundo, terceiro plano, mas o primeiro plano da nossa vinda aqui, o primeiro objetivo da nossa vinda aqui é adorar. Quantos dessa noite vem adorar? O povo
depois o templo, Maravilha. feito o acabamento pelo próprio Herodes o Grande, já no Novo Testamento, era um templo que existiam muitas portas de acesso. Muitas portas de acesso. Existiam muitas portas de acesso. Existiam muitos meios de entrada ao templo. Porque muitas são as situações e os acessos que podem nos trazer a Deus. Muitas pessoas podem vir nas mais diversas situações à presença de Deus. Tem pessoas que vêm pela porta do desemprego, outro vem pela porta da enfermidade. São várias portas que podem se abrir e pode ensejar a pessoa se aproximar de Deus. Então, meu querido, Deus está falando, aqueles que entram pela porta do norte e aqueles que entram pela porta do sul. Aqueles que entram pela porta do norte, a Bíblia está falando, aquele que entrar pela porta do norte, ele não vai voltar para casa pela porta que entrou. Olha que mistério maravilhoso. Deus está falando, aquele que entrou pela porta do norte não vai voltar pela porta do norte. Se o que trouxe você aqui foi o teu problema, a grande necessidade que você tem, deixa eu profetizar na tua vida baseado nessa palavra. Você não vai voltar pela porta que você entrou. A Bíblia diz que você vai sair pelo outro lado. Aleluia. O Senhor fala no meu coração nessa noite que você chegou na situação que você chegou, mas não vai permanecer na situação que você está. Deus vai agir na tua vida. Aquele que entra pela porta do norte vai sair pela porta do sul. Meu querido, se você olhar lá, se você reparar bem, o norte e o sul estão em sentidos opostos. Se você entra pelo norte, o sul está diante de você. Se você entra pelo sul, o norte está diante de você. Nunca pelas costas. Deus está dizendo, meu querido, que Ele não te chamou para andar para trás. Ele não te chamou para regredir. O negócio com Deus é para frente. Aleluia. Deus tem um compromisso com quem anda para frente. Aleluia. Sempre levante na presença de Deus. Talvez você chegou aqui pensando, eu vou desistir. Talvez você chegou aqui pensando, eu não quero mais saber. Talvez você chegou aqui pensando, consigo, eu vou entregar o meu cargo ministerial, eu vou entregar minha credencial, eu vou ficar quieto no meu canto, eu não quero mais saber. Mas o Espírito de Deus fala no teu coração aqui: quem entra por uma porta não volta pela porta que entrou, ele sai pela outra porta. Louvado seja Deus. Deus estabelece um sentido para aqueles que vem adorar. Quem vem adorar, em primeiro, não vai ficar do jeito que está. E segundo, não vai andar para trás, só para diante. Quem entra pela porta do norte vai sair pela porta do sul. Aleluia. Teve muitas pessoas, meu querido, que está apostando que você não vai dar conta. Tem pessoas que estão pensando que você vai ser humilhado, está apostando a tua humilhação. Já ele entrega os pontos, já ela entrega, ela joga a toalha, já desmonta inteirinho. Não, meu querido, Deus vai te sustentar e você vai chegar do outro lado. Aleluia. O povo de Israel foi chamado por Deus, meu querido, e quando de repente a Bíblia diz que Moisés, nós estudamos isso na escola dominical essa semana, a Bíblia diz que Moisés chega com o povo, atrás estava os 600 carros de Faraó, que havia se arrependido
Israel, a Bíblia diz, pelo caminho vocês nunca mais vão voltar. Está escrito lá, nunca mais voltarão por esse caminho. A Bíblia diz, se ele entrou pelo norte, não vai voltar pelo norte, porque a saída de Deus está estabelecido, o caminho de Deus. E o que Miriam faz quando sai para o outro lado do mar? Eles adoram. A Bíblia coloca que o registro da adoração do louvor, porque ela é adoração, meu querido. Vai vencendo adorando. O Satanás quer paralisar a tua vida, Satanás quer estagnar a tua marcha. Satanás sabe que quando você parar, a bênção para. Ele sabe que quando você parar, a bênção também estagna na tua vida. Sabe, quando você desanimar, o fluxo da bênção também vai seguir o mesmo ímpeto das tuas ações, meu querido. Eu estava conversando esses dias com um colega pastor Fabrício, do nosso ministério de Rio Preto, que abriu o trabalho em Rio Preto, em São José do Rio Preto, e nós estávamos conversando, e aí ele olhou para mim e falou assim: Deus não age, Deus reage. Deus não age, eu falei a verdade, Deus não age, Deus reage. A Bíblia diz: chegai-vos a Deus, e Deus reage. Está vendo? Então, Deus já dispôs os recursos espirituais para nós agirmos em cima deles. Meu Deus. Não adianta você ficar esperando as coisas acontecer. Não adianta você ficar de braço cruzado esperando as coisas acontecer. Não adianta você ficar em banho-maria, levando a coisa, sabe, de boa. Não, meu querido, Deus quer ver a tua ação, a atitude, a tua audácia, a tua ousadia, a tua coragem, meu querido. Em nome de Jesus, oh, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Meu querido, naquela passagem do capítulo 14 de São Mateus, quando Jesus dá uma ordem para os discípulos. Jesus estabelece uma ordem para que eles atravessem o mar da Galileia. A ordem de Deus é explícita: atravessa para o outro lado, porque tem uma obra para fazer do outro lado. Atravessa do outro lado, porque eu tenho obra para fazer do outro lado, meu querido. E de repente eles entraram no barco. Jesus não entrou no barco, Jesus não entrou no barco, Jesus não entrou com eles. De repente, por volta da quarta vigília da noite, a Bíblia diz que uma grande tempestade assolava a embarcação, mas a garantia da palavra de Deus era que, apesar da tribulação, apesar da angústia, apesar daquele vento contrário, apesar daquele levante terrível, apesar daquelas inclementes ondas que davam contra a embarcação, a ponto de estraçalhar tudo, não ia vencer a palavra imperativa do Mestre, que era: você vai chegar do outro lado. Essa passagem parece que as coisas são transitórias. Nós temos que entender que tudo é transitório, tudo é questão de momento. Nós não podemos nos perder pela situação do momento. Talvez a porta tua hoje é a porta do norte, o outro é a porta do sul. Em algum momento, quem entrou pela porta do norte se cruzará porque entrou pela outra porta. Vão encontrar no mesmo ponto, mas cada um cruzando e fazendo a sua história, cada um fazendo a sua parte. Meu querido, a Bíblia diz: quem entra pela porta do norte deve sair pela porta que está adiante, a porta da frente vai sair pelo sul, e vice-versa. Tem muitas pessoas que não conseguem esquecer, que são aprisionadas pelo passado. Meu Deus. Tem muitas pessoas que foram machucadas há muito tempo atrás. Tem pessoas que foram feridas há muito tempo. E essas feridas ainda fazem parte das suas recordações. Meu Jesus. Essas feridas ainda perturbam o teu coração. Essas feridas ainda sangram dentro de você, ainda machucam a tua alma, ainda incomodam os teus sentimentos. Deus. Depois, e a Bíblia está falando, meu querido, de um rompimento que é necessário que se tenha com as coisas que passaram. Com as coisas que se passaram, que o apóstolo Paulo fala em Filipenses 3:13. E uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo
para aqueles que estão adiante de mim, para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Cristo. Ou seja, as coisas que aconteceram deixa para trás. Meu querido, não vai resolver nada você ficar revolvendo coisas que aconteceram no passado. Não vai, você não vai conseguir voltar a história, você não vai conseguir desfazer o que está feito, ninguém vai conseguir desfazer o que está feito, ninguém vai conseguir, sabe, voltar a fita como se fosse um vídeo que rebobinasse a fita e que fosse essa história de novo, ou que fosse possível reconstruí-la, que fosse possível remendá-la, que fosse possível editá-la. Não, o que está feito, o que aconteceu, aconteceu, não tem mais como mudar, infelizmente não tem como mudar, não tem como eu dizer para você que as coisas não aconteceram, mas tem uma coisa, você não precisa ser escrava. Esse teu passado, esses fatos dolorosos que aconteceu, não precisa necessariamente ser uma bola de ferro que você tem que arrastar por toda a tua história, por toda a tua vida, e que você tem que amanhecer todo dia e ficar recordando dessas histórias que te machucam tanto. E Deus está falando, aquele que entra por uma porta tem que sair por outra. Sabe por quê? Porque, meu querido Deus, enquanto você foi escravo e aprisionado na masmorra do teu passado, você perde as oportunidades que o futuro tem para você. E nessa noite, meu querido, nessa noite na presença de Deus, o Senhor quer te libertar desses acontecimentos do passado, colocar um pausa, uma ligeirade nessa ferida e te colocar para seguir avante na presença de Deus. Aleluia! Glória a Jesus! Aleluia! Se você for ficar voltando ao passado o tempo todo, você nunca, isso vai condenar a felicidade do teu futuro. Meu Jesus! A tua história será como um disco furado que fica pulando na agulha do toca-disco assim, o tempo todo, sem conseguir seguir adiante. E você não consegue ter sensibilidade para perceber, para saborear, para desfrutar e para vivenciar as coisas boas que Deus tem preparado para você. Meu Deus! O Espírito de Deus comunica com o meu espírito nessa noite. Aleluia! O Espírito de Deus comunica comigo nessa noite, em nome de Jesus. Canta lá, glória a Deus. Existe um alvo de Deus para a tua vida. Existe um alvo de Deus para a tua história. Meu querido, talvez você não consiga entender, talvez você não consiga entender e compreender, talvez você não consiga compreender que tudo isso que aconteceu com você faz parte de um plano muito maior que está acima de você mesmo, e que tudo na verdade faz parte de
vocês intentaram mal contra mim, mas Deus o converteu em bem, como se vê no dia de hoje. Vocês puxaram meu tapete, vocês me jogaram no buraco, vocês me venderam como escravo, vocês planejaram e arquitetaram mal contra mim, mas existe um eterno lá em cima que não deixou nada disso acontecer, e Ele pegou tudo isso e verteu em bem.